pediatra e hematologista pediátrica pelo HCUFMG. Sou também plantonista lá da UDC pediátrica do Odilon e também sou hematologista do Odilon e da Rede Mater Dei de Saúde, tá? Hoje, quando a gente parou para pensar no bloco de urgências hematológicas, né, a gente começou a pensar o que ia chegar de primeiro, né, para os pediatras que atendem tanto nas UPAs quanto no centro de saúde, o que poderia gerar dúvidas, né? Então, a gente pensou em 3 temas principais. A aula de hoje a gente só vai falar de leucemias, e o nosso próximo encontro eu vou falar de linfonodomegalia e da trombocitopenia idiopática imune, que é a PTI, né? O nome mudou, mas a sigla continua a mesma. A aula de linfonodomegalia é uma aula um pouquinho mais curta, então dá para a gente fazer junto os 2 temas no próximo encontro, tá? Hoje vai ser leucemia, lembrando que eu vou falar aqui uma abordagem inicial, né? Quando é que a gente tem que pensar em leucemia, quando é que a gente tem que ficar com a pulga atrás da orelha aí, de desconfiar de leucemia, e sempre a primeira abordagem vai ser do pediatra, que está ou no centro de saúde, ou na verdade nas UPAs, né? Algum hospital do interior, para saber o que vocês têm que fazer para manter o paciente vivo, para chegar no atendimento no hospital quaternário, onde ele vai receber o tratamento quimioterápico, tá? Eu não vou aprofundar em tratamento, em diagnóstico, só vou dar uma pincelada em diagnóstico, mas vai ser uma coisa bem rápida, eu prometo, tá? Então, por que falar de leucemia, né? Quando a gente para pensar em câncer na população pediátrica, né, ela é muito mais rara do que na população adulta. Quando a gente vê a incidência de novos casos por ano de câncer, em torno de 1 a 4% dos casos vão ser em pacientes pediátricos. No site do INCA, tem uma parte lá do site que ele tem várias estatísticas, e lá tem uma parte que eles fazem um cálculo sobre o número de casos novos de câncer infanto-juvenil estimados para cada triênio. E aí, quando a gente pega o triênio lá de 2023 para 2025, a gente vê que, por ano, vai ser esperado em torno de 8.000 casos. Então, algum de vocês pode pegar esses 8.000 casos aí, né? Então, acho que é importante a gente, pelo menos, dar uma noção inicial do que fazer com esse paciente até ele chegar no hematologista ou no oncologista pediátrico, tá? E quando a gente fala em câncer da infância, né, 30% desses cânceres vão ser as leucemias agudas, que é o tema dessa aula, né? E seguido por tumores de sistema nervoso central, e em terceiro lugar, os linfomas, tá? E aí, pensando mesmo pela leucemia. Quando a gente fala de leucemia, a LLA vai ser a grande responsável pelos casos, que vai ser 80% dos casos. Vocês vão ver, gente, que na apresentação tem muita figura, porque eu sou muito de guardar a figura. Então, eu acho que quando a gente vê uma imagem, a gente grava, né, melhor, e também a gente dispersa menos nas aulas. Então, vai ter bastante figura por aí. Mas quando a gente, então, a LLA, 80% dos casos, a LMA, que é a leucemia mieloide aguda, vai responder por 30% a 20%, e a mieloide crônica, uma baixa porcentagem, que é 5%. Mas quando a gente fala, né, LLA, LMA e LMC, a gente tem que pensar que não é um grupo de doença em que tudo se comporta igual. Dentro da LLA, a gente tem várias classificações, dentro da LMA, a gente também tem outras. Então, é uma doença extremamente heterogênea, e às vezes a gente tem, né, tanto do ponto de vista de cariótipo, de mutação genética, quanto do ponto de vista de tratamento mesmo, né, assim, a gente está num período bem bacana, assim, que a gente tem visto cada dia mais, assim, o aparecimento de terapias alvo, né, assim, então, assim, a gente tem um período promissor aí, que eu acho que vai melhorar muito o prognóstico e o tratamento desses pacientes. Essas 2 imagens aí mostram para vocês conseguem ver a minha seta? Alguém consegue me responder se está vendo a seta? Mari, Oi, tá se quiser vendo? pôr no módulo apresentação, Ah, é porque não tá na apresentação não, tá aparecendo, sabe, F5? tá. Não tá no modo apresentação, mas eu acho que eu não sei fazer isso. Não, então pode deixar, mas a gente consegue ver a seta. Tá, é porque tá conseguindo ver a seta, né? Porque é muito ruim olhar e não ver minha própria cara. Enfim. Mari, Oi. meu slide deu uma travada aqui. Sabe embaixo aí na sua... Quando você aperta para apresentar mesmo, onde tem um projetorzinho, Isso. tem que apertar ele.
Tá, aqui tem um pincel, aqui tem uma câmerazinha. Eu vou clicar aqui nela. Será que é isso? Acho que não. Eu vou apresentando assim, pode ser? É só porque seu slide não está passando. Não tá passando? Não. Ixi, Tira e volta a sua apresentação. vou tirar. E posso voltar agora? Aí passa o slide para eu ver. Passou? Deu certo? Para mim tá parado num slide de lâmina. Para Oxi. todo mundo tá assim também, gente? Para mim também. Agora Agora apareceu apareceu uma um linfonodo. criancinha. Então, acho que agora deu. Eu vou... Isso, agora passou. Vai, passa de novo. Então, eu não vou mexer em mais nada, tá? Só vou mostrar com as minhas setas. Então, aí, o que a gente vê? Isso daqui é a imagem de um blasto numa lâmina, né? São dois tipos de blastos aí. O que eu vou falar é uma classificação antiga, né? Mas aqui à esquerda, que a gente vê um tipo de blasto que a gente chama de L3, que a gente encontra muito no BUCT, não é patognomônico, mas a gente encontra, que é essa célula aqui que a gente vê que tem uma cromatina mais frouxa, uma alta relação núcleo-citoplasma, diferentemente de um linfócito, que é uma célula um pouquinho, que a cromatina é mais densa, que eu vou mostrar mais para frente. E aqui um outro tipo de blasto também. É isso que a gente vê na lâmina, tá? Mas aí, como é que esse paciente vai chegar para a gente no pronto atendimento? Ou então, como é que a gente vai ver esse paciente aí, por exemplo, na enfermaria, né? Assim, o paciente está internado para investigação. É um paciente que não aparenta estar bem, tá? Um paciente, então, que tem uma hepatosplenomegalia, que vai ter equimoses pelo corpo, petequias e sangramentos espontâneos. Paciente pálido, com linfonodo, megalia. E... Mariana, não está Oi, passando o não, slide. Slide não está oxe. aparecendo. Ai, gente. Eu vou parar de compartilhar e vou voltar de novo, tá? Tá, para a sua compartilhação e coloca compartilhar tela. Tá. Vou parar tudo, parar a apresentação. Beleza. E agora eu Agora coloco vai em compartilhar tela. isso, janela. Voltei. Isso, agora você vai entrar em apresentação, porque não está no módulo apresentação. Igual a gente apresenta lá no nosso. Lá no Odilon mesmo. Vou apertar F5. Isso, F5. Ah, que bom, aí você sumiu. Aí você parou de compartilhar a tela. A pessoa sabe tratar a leucemia, mas não sabe colocar o negócio. Mais difícil ela sabe fazer, que é tratar a leucemia. Ai, Deus. Mexe o seu slide na setinha, deixa eu ver. Eu tô aqui. Ai, Deus. Aí ele mudou para você no seu computador? Tá aparecendo uma apresentação aqui para mim. Eu apertei F5 e eu caí da chamada. Ai, gente, que computador diferente é esse aí de hematologista. Ai, gente, eu não tô... Mariana, não é nesse cantinho aí embaixo, à sua direita, que tem, vai descendo com a setinha, onde você tá? Eu tô vendo, vai mais, um pouquinho, mais, lá na, esse, aqui, ó, você passou. Do lado Cadê do seu- mês. Não é esse daí, não é apresentação, não, esse íconezinho. Aqui, Não, mais pro lado, mais um pro lado. aqui. Esse. Isso. Entendi. Peraí que eu vou ter que abrir aqui. Cadê seu marido? Ele tá no beach tênis. Agora deu. Deu? Ah, não? Não, não mudou nada. Ai, gente, que titica. Aí Agora apareceu. apareceu uma coisa, apareceu umas púrpuras. Equimose. Aí mudou. Você tá mudando slide? Agora eu tô mudando. Muda de novo. Mudei. Deu? Agora seu slide passa. Vai passando ele devagar que deve passar. Aí. Tá. Vocês estão vendo o modo apresentação agora? Não, a gente não tá vendo o módulo apresentação, mas o slide tá passando. Tá, eu vou tentar. Posso tentar de novo? Apresentação de slides. Deu? Ok. Não, continua no Não, mesmo continua na módulo, mesma. mas vai passando, que se o slide passar, dá pra gente acompanhar. Passei. Passou para vocês? Ô, Mário, faz o seguinte, dá um zoom
embaixo, que aí aumenta um pouco mais o slide. Sabe, embaixo, onde que tem aí o mais... Ah, deu. Agora deu. Deu? Pronto, agora Ai, foi. Deus Agora foi. Ótimo, Deus é pai. Então, tá. Então, quadro clínico, um paciente que aparenta não estar bem, com hepatosplenomegalia, linfonodomegalia, quimose, petequia, palidez. Tem umas queixas mais inespecíficas, mas é claro, gente, é importante a gente fazer um exame físico completo e uma anamnese completa, né? Uma dor óssea isolada vai ser um quadro de leucemia? Não, a gente tem que ter um conjunto aí de sintomas junto, né? Eu até coloquei aí esses dados, esses 13% aí dos pacientes relatavam artrite e artralgia, é um estudo brasileiro. Então, mostra para a gente, assim, que a gente tem que pensar em investigar a leucemia quando a gente tem esses sintomas mais inespecíficos, né? Junto pode vir perda de peso, hiporexia, prostração, dor abdominal. Então, para ajudar a gente a pensar. Como é que vai ser o hemograma? Desculpa, lembrei, coloquei aqui algumas imagens para a gente ajudar a lembrar e fixar aí dos principais sintomas que podem acontecer, né? Linfonodomegalia, isso daqui é um paciente que teve diagnóstico de LLAT, né, o que a gente chama de pescoço de touro. A leucemia linfóide aguda T, né, tipicamente a gente tem um aumento de linfonodo, pode ter outros tipos de leucemia, mas a T é mais exuberante, né, então o paciente tem risco de obstrução de via aérea, as equimoses aí que a gente pode ver, e aí, quando a gente chega, né? Então, é um paciente que, para a gente, assim, tô suspeitando, pode ser uma leucemia, mas não tá um quadro muito típico. O que eu tenho que lembrar de perguntar, né? Utilização de medicamento, principalmente corticoide e transfusão de sangue. Por quê? Às vezes, o quadro clínico não está muito florido na nossa frente, porque o paciente usou recentemente o corticoide para tosse, para infecção de ouvido, para alguma coisa X, que não era para usar o corticoide, e aí o que acontece? Eu trouxe para vocês essas duas figuras aqui, são figuras de um dos principais protocolos que a gente utiliza no tratamento da leucemia, que é o BFM, tá? Tem o GBTLI e o HeLa, mas mais ou menos o que diferencia esses protocolos é a dose de um quimioterápico ou outro, o momento que eu vou fazer avaliação de resposta ou não, coleta de medula, eles são bem parecidos entre si, o que vai diferenciar isso, tá? Mas eu trouxe aqui o BFM, que é o que a gente mais usa lá no HC, para vocês verem que na fase inicial a gente usa altas doses de corticoide, tá? Então, se é um paciente que está com uma leucemia e ele usou um corticoide ali, ele pode entrar em remissão parcial. Então, eu posso dar uma esfriada ali no processo ali e assim, essa leucemia não se manifestar de um modo típico. Então, eu vou atrasar o diagnóstico desse paciente. Recebeu uma transfusão, chegou lá na cidade de origem, estava com uma anemia, ninguém avaliou o hemograma direito, já transfundiu o menino e mandou ele embora para casa. Às vezes a gente também pode entrar assim numa remissão parcial e não ter um quadro clínico tão florido. Então, se o paciente está com algumas alterações que te fazem pensar em leucemia e usou corticoide, pode deixar ele internar ele e observar ele, para ver se ele vai abrir esse quadro, né? E aí, eu acho que se vocês, né, nessa aula, tiverem que levar um ensinamento, não usar corticoide à toa, pessoal. Assim, corticoide não trata infecção de via aérea superior, não trata tosse, não trata otite, não trata alergia, né? Só usar o corticoide quando ele for realmente necessário, né? Por quê? Quando o corticoide é usado no tratamento inicial da leucemia. E aí, quando o paciente chega para a gente, né, assim, a gente vai classificar ele em alto, baixo e risco intermediário. E com base nessa classificação, eu vou ver quem que vai receber mais doses de quimioterapia, quem que vai receber um maior tempo de tratamento internado. Então, isso vai influenciar aí no tratamento do paciente. E quais são os parâmetros que determinam a classificação desse paciente? Leucometria inicial, a idade do paciente, alguns achados do cariótipo, alguns achados de mutação, algumas mutações genéticas. Se o paciente chega para mim
com um leucócito que ele já usou corticoide, eu não sei qual era o leucócito inicial desse paciente, né? Então, ele automaticamente vai para alto risco. Então, olha para vocês verem o que uma prescrição feita inadvertidamente vai fazer com o paciente, né? Ele vai ter mais efeito colateral da quimioterapia, ele vai ter uma maior chance de neutropenia febril, de mucosite, então vai impactar no tratamento todo desse paciente. Então, gente, se for para levar o ensinamento da aula de hoje, não use corticoide sem ter indicação. Porque às vezes não é nenhuma leucemia, às vezes o paciente chega para a gente com a família preocupada se pode ser ou não. Aí eu falo com a família, olha, não parece ser, ele não tem exame físico, ele não tem exame laboratorial sugestivo, mas eu não consigo bater o martelo que ele usou esse corticoide. Então eu vou ter que acompanhar vocês mais algumas semanas, alguns meses, para eu falar que, lá na frente que aquilo lá atrás não era uma leucemia. Então imagina, assim, a angústia de uma família para achar que deve ter uma leucemia, mas não tem ainda uma resposta para isso, né? Então, usar com muita parcimônia aí essa medicação, tá? E eu vou falar isso várias vezes na aula, porque isso é o que tira o hematologista do sério ao uso sem necessidade do corticoide. E aí, o que a gente vai achar no hemograma, né? Como é que vai estar o hemograma desse paciente? É uma anemia, plaquetopenia, pode ter leucopenia ou leucocitose. Algumas vezes pode aparecer blastos, tá? Às vezes o pessoal, assim, uma pessoa que não tem tanta experiência, ou então às vezes o laboratório, ele não solta o blasto, né? Porque é uma palavra que tem peso, né? A gente falar que é um blasto. Então, às vezes, o laboratório descreve assim para vocês, uma célula com cromatina frouxa, alta relação núcleo-citoplasma, isso pode ser um blasto. Então, quando vocês tiverem essa descrição aí, vocês fiquem bem atentos. E pode ter uma neutropenia grave, é um achado frequente. Pessoal, isso não é obrigatório ter todas essas alterações, né? Então, por isso, como eu acho que uma imagem a gente consegue assimilar melhor, eu trouxe vários hemogramas aqui para vocês terem noção, assim, do que pode aparecer, né? Isso daqui são exames reais de pacientes. Então, a gente tem aqui o que a gente vê? Uma leucocitose, uma bistopenia num paciente com LLAB. Então, a gente vê uma plaquetopenia, né, 93 mil, uma hemoglobina de 6, e aí a gente vê uma leucocitose de 48 mil. Aqui a gente já viu blasto, né? Mas às vezes o pessoal não vai soltar um lado de blasto, pode falar que é igual eu falei com vocês, aquela descrição. Eu, às vezes, nem vai ver também, né? Mas eu vejo que tem neutropenia aqui também, tá? Uma outra forma de apresentar é um leucócito normal, vocês vão ver que 6.400, ok, para a faixa etária desse paciente, mas ele tem uma neutropenia, neutrófilo de 510. Quando a gente vê, tem uma descrição de linfócito atípico, a gente tem que ficar atento que linfócito atípico é um achado bem comum em infecção viral. Citomegalovírus, Epstein-Barr, aparece muito. Mas uma pessoa que é inexperiente com lâmina, às vezes pode confundir um linfócito atípico com blasto, né? Então, às vezes, assim, se for um Hermes Pardini, um laboratório maior, né, um Odilon, alguma coisa assim, a gente sabe que o pessoal tem experiência. Agora, às vezes, no interior, a pessoa pode confundir isso, gerar uma confusão, né? Então, mais uma vez, é importante a gente saber o todo do paciente, história clínica, saber os restantes dos exames, porque a gente achar linfócito atípico é patognomônico de ser um blasto? Não, pode ser uma infecção viral, mas a gente fica atento. Se for um paciente que a gente está suspeitando e soltou linfócito atípico, pode ficar com a pulga atrás da orelha, tá? Mas simplesmente pode ser um linfócito atípico por si só, se for uma pessoa experiente. E aí a gente tem um blasto aqui. Hemoglobina de 6, né? E uma plaquetopenia de 77. O próximo aqui não gera dúvida, né? É uma plaquetopenia, tem uma hemoglobina de 5,7, uma leucocitose de 437. Esse paciente, particularmente, esse hemograma dele foi o primeiro que a gente teve, mas o hemograma da cidade de origem tem relato de ter 1 milhão, e a gente vê aqui que ele não é neutropênico, olha para vocês verem. Então, assim, não quer dizer que vai aparecer todos os achados, tá? E tem blasto aqui, né? 375 mil aí. Esse daqui é um outro que eu acho que a gente só dá oi para quem a gente conhece, né? Então, é bacana a gente ver, a leucemia mieloide crônica não vai ser tão comum em criança, né? Igual eu falei com vocês, é uma porcentagem baixa, mas é importante a gente lembrar que pode acontecer e lembrar como é que é,
tá? Normalmente a gente tem uma anemia, então uma hemoglobina de 10,2, essa pacientinha, ela tinha, era 1 ano na ocasião, então o valor de referência dela era 10,5, uma plaquetose, a gente via, né, que ela tinha uma leucocitose e tinha a presença de todas as séries aqui, de todo o diferencial completo. É o que a gente chama de desvio descolonado. Então, ela tem pró, mielócito, meta. Então, quando você olha isso daqui, você fala assim, deve ser mieloide crônica, tá? E ela tinha blasto. É claro, gente, que a gente tem que ter maldade nessa vida, né? E saber fazer uma anamnese, um exame físico bem complexo. Porque eu trouxe para vocês um hemograma de um paciente com anemia ferropriva e TU, para vocês verem, né? Tem plaquetose? Tem, mas essa plaquetose aqui é uma plaquetose reacional, provavelmente da infecção e provavelmente da anemia. Quando eu olho a hemoglobina desse paciente, é um paciente que tem uma anemia, mas tem uma microcitose e hipocromia. E aí, quando eu vou conversar com a mãe, né, era uma ITU, mas eu converso com a mãe, começou leite de vaca com 2 meses, nunca usou suplementação de ferro, e a criança tinha mais ou menos 1 ano e meio. A mãe teve anemia na gestação e não usou ferro oral, né? E é uma criança que tinha um diagnóstico bem definido, a gente via que ela não tinha uma neutropenia aqui, né? E a gente não tinha aquele desvio descolonado, tá? Então, é importante sempre, quando eu ver o hemograma, eu interpretar tudo, lembrar que existe VCM, HCM, né? Então, ver o hemograma como um todo, tá? Então, chegou lá para vocês, Vai, gente, mudou a ordem dos slides aqui. Mas quando a gente pensa em diagnósticos diferenciais, né, assim, eu tô suspeitando de leucemia, o que eu vou ter que excluir? Primeira coisa é a aplasia de medula, né? A aplasia de medula é uma falência lá da medula em produzir todas as séries, lá das células tronco ali que estão presentes na medula. Mas na aplasia de medula, a gente não tem, tipicamente, hepatosplenomegalia, não tem linfonodomegalia e não vai ter blasto no sangue periférico, né? Mas a presença de blastos no sangue periférico é obrigatório na leucemia? Não. Tá? Normalmente, a aplasia de medula, os meninos, eles chegam sem hepatosplenomegalia, sem linfonodomegalia. As causas infecciosas, a gente não pode esquecer de jeito nenhum, né? Mononucleose, CMV, a reação leucemóide na coqueluche a gente viu muito ano passado, esse ano até que não apareceu tanto assim, não. Mas, assim, pensar no menininho, no lactente, né? Quando a gente tem muito sintoma respiratório, aquela tosse, né? E positivo para pertussis, né? A leishmaniose é um diagnóstico que a gente não pode esquecer nunca, principalmente na nossa região aqui, que tem muito caso. Essa figura aqui da esquerda, pessoal, é uma lâmina é um mielograma, tá? É um esfregaço de medula, e a gente vê esses pontinhos aqui que parecem olhinhos, tá vendo? É um ninho de amastigota. Tá? Então, isso daqui a gente vê. É claro que para o diagnóstico de leishmaniose, a gente precisa fazer mielograma? Não, porque nem sempre eu vou encontrar a mastigota lá no esfregaço da medula. Então, não é essencial para o diagnóstico. É só porque esse paciente aqui, ele não positivou nos testes sorológicos, nem no teste rápido para leishmaniose, e a gente acabou fazendo uma medula, e quando a gente foi ver a medula, estava cheia de amastigota. Tá? PTI é um diagnóstico também que a gente tem que pensar de diferencial, né? Mas a PTI, normalmente, a gente vai ter uma plaquetopenia isolada, um paciente, ele chega pra gente parecendo um dálmata, de todo cheio de roxo, de petequia, mas é um paciente que clinicamente bem. E quando a gente vai pegar a história dele, é um paciente que teve há umas 3, 4 semanas, uma infecção viral, ou recebeu uma vacina, não tem hepatosplenomegalia, não tem linfonodomegalia. E a gente não pode esquecer das deficiências de B12 e ácido fólico, que podem também causar isso, mas na história clínica a gente vai ter, né, uma mãe vegetariana, um menino que não come carne, e aí a gente vai também ver no VCM, HCM aumentados também. Então, a gente também não pode esquecer das doenças reumatológicas, né? Pode acontecer delas cursarem com alterações, inicialmente com alterações no hemograma. Marquei aí pra gente que é um diagnóstico diferencial também, que são os tumores sólidos, né? Mas aí a gente vai ter outros sinais e sintomas juntos. Mas esses tumores sólidos aí, eles podem infiltrar na medula e atrapalhar a produção das células da medula, tá? E aí, beleza.
estou suspeitando de um paciente com leucemia, chegou para mim, né, uma patosplenomegalia, linfonodomegalia, o menino todo cheio de roxo, excluir as outras causas, não é deficiência, não parece ser uma deficiência de B12 ácido fólico, o menino come carne, não, né, assim, excluir todas as outras causas, o que eu vou fazer agora? Quais exames eu vou pedir? Então, a gente vai pedir primeiro o hemograma, né, que vai me ajudar a pensar, os íons, né, e aí, quando eu for pedir os íons, eu vou pedir o cálcio total. Por quê? Quando a gente tem um blasto no sangue periférico, esse blasto, ele tem maior chance de lise do que das outras células, né? Então, ele sofre um processo de lise muito fácil. E quando o blasto, ele sofre a lise, ele vai liberar na corrente sanguínea cálcio, magnésio, fósforo, potássio, e aí a gente tem o aumento desses íons aí. Tá? Então, quando eu tenho cálcio total, a gente usa uma formulazinha que a gente pega o cálcio total e o fósforo e faz uma multiplicação aí para me ajudar a guiar na hidratação venosa do paciente, tá? Além disso, a gente pede ureia, creatinina e ácido úrico, né? Esses pacientes, por conta do risco de lise tumoral, eles têm um risco, então, de fazer uma insuficiência renal, né? Então, eu tenho que ver o basal do paciente e também eu vou ver se ele não está tendo uma IRA ali. O LDH, gente, ele é um exame inespecífico. Então, o LDH isolado, a gente pede de rotina LDH? Não. Um LDH isolado quer dizer que é uma doença linfoproliferativa? Também não, né? Ele pode aumentar infecções, em condições inflamatórias. Ele ajuda a gente, junto com os outros exames, a ver essa questão da lise tumoral. No linfoma, ele também me ajuda a pensar em questão de prognóstico e tudo, inicial. Então, assim, um LDH isolado, alterado, não é para desesperar, não quer dizer que vai ser uma leucemia ou algum tumor, né? A gente tem que interpretar o exame num contexto aí geral. É a mesma coisa a gente ficar pedindo dedímero isolado aí, tá? Função hepática, para que a gente pede função hepática? Por 2 motivos. Primeiro que a própria doença mesmo, ela pode ter infiltração ali no fígado, então a gente pode ter alterações hepáticas. E além disso, os quimioterápicos principais que a gente usa, eles têm toxicidade hepática. Então, a gente também, para ter um basal do paciente, um coágulo e um fibrinogênio. A gente tem um tipo de leucemia, que é a LMA-M3, que ela cursa com uma CIVD muito grave. Então, se o paciente não morre de sangramento antes do diagnóstico e não morrer de sangramento durante o tratamento inicial, ele tem uma ótima resposta aí. Mas é crucial a gente detectar esses pacientes no início. Então, se você viu, né, você está lá na UPA, no pronto atendimento, e eu não tenho recurso para diferenciar que leucemia que é, mas se você viu que um paciente tem um coagulograma muito alterado e um fibrinogênio muito alterado, muito baixo, a gente tem que falar assim, meu Deus, pode ser uma M3, e aí a gente, assim, né, a gente já lança lá na EH que pode ser uma M3, porque esses pacientes, eles têm que ser transferidos o quanto antes, tá? E também vai ajudar a gente a pensar nos critérios, né, assim, de, será que eu faço uma vitamina K? Tá sangrando aqui, enfim. Exames iniciais, né? Então, a gente já falou dessa parte básica aqui, agora a gente vai para as sorologias, né? Quais são os motivos da gente pedir a sorologia? Primeiro, diagnóstico diferencial, né? Igual eu falei com vocês, a gente pode ter infecções que podem causar essas alterações aí, quando é uma pancito ou uma bicito, mas são pacientes que vão passar por um tratamento de imunossupressão, né? Então, eu tenho que ver se esse paciente não tem alguma coisa antes de eu iniciar o tratamento. Então, já aconteceu da gente vai fazer tratamento do paciente, fez uma sorologia e viu que o paciente tinha HIV, né? Então, é importante a gente aí determinar. Essa foto aqui, ela é bem bonitinha. Essas células grandonas aí são os blastos, e pequenininho, não sei se vocês estão vendo minha seta, mas aqui à direita, né, a gente tem uma célula pequenininha, que é um linfócito, para vocês compararem como é que é diferente um núcleo do outro, que é um núcleo bem condensado e o outro bem frouxinho. E aí a gente vê até os nucléolos aqui, se vocês estiverem vendo minha seta, vocês conseguem ver até uns nucléolos aí em algumas células, tá? Exame, você falar assim, Mariana, eu tô na UPA, eu não tenho chagas, eu não tenho hepatites, eu só tenho HIV e VD. Como que você tiver?
porque você já adianta a vida da criança e do hemato que vai receber, entendeu? Que já ajuda no diagnóstico diferencial, no raciocínio, para ver se a gente corre ou não mais com mielograma. Então, o que você já tiver lá, você pede e que você já adianta. E manda um relatório completinho para a gente saber o que já foi feito, né? De exames iniciais, assim, de imagem, o que a gente pode fazer? Ultrassom de abdômen, né, se tiver disponível, o ultrassom de abdômen ajuda a gente a avaliar se tem alguma massa abdominal, para ajudar no diagnóstico diferencial, né, a gente também consegue ver hepatosplenomegalia para a gente conseguir acompanhar durante o tratamento desse paciente, e um raio-x de tórax. Esse raio-x de tórax é daquele paciente lá do pescoço de touro, da linfonodomegalia, para vocês verem que ele tinha 12 anos na ocasião, ele tem um alargamento de mediastino para a idade dele, né, então, a gente avalia um largamento, ele tem até um desvio de traqueia aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, no meu computador está dando para ver. Então, é um paciente que tem um grande risco de obstrução de via aérea, né? Então, também aí ajuda a definir se esse paciente vai ficar em CTI, ou, né, ajuda também a gente a agilizar a transferência do paciente. E aí, beleza. Então, vocês viram que é uma leucemia mesmo, tem blasto no sangue periférico, e eu não consegui ainda transferir ele. Eu estou esperando a ambulância, eu só vou conseguir o leito amanhã. O que eu tenho que cuidar desse paciente até ele ficar comigo, até ele chegar no hospital quaternário, né? Primeira coisa, hidratação venosa. O que eu falei com vocês é que esses blastos, eles têm uma maior chance de ter uma lise aí, a gente tem uma insuficiência renal. Então, a gente começa com a hidratação venosa. Normalmente, a gente começa com 2.500 metros quadrados e vai titulando aí. Então, pesar e medir o paciente, gente, para a gente conseguir calcular a superfície corpórea. Ah, mas aqui no meu serviço a gente não tem o costume de medir diurese. Então, vocês conversam com o pessoal, mostra que tem prioridade, né, assim, porque é importante, manda amanhã anotar o horário e o volume do xixi, medir todo o xixi, quando é neném a gente pede para pesar a fralda sequinha e depois pesar ela cheia, a gente tem que manter a diurese entre 80 a 100 ml por metro quadrado por hora, para a gente proteger esse rim desse paciente. Ah, Mariana, eu estou fazendo a hidratação e não está dando de 80 a 100. Aumenta a hiperidratação. Ah, mas agora ele está fazendo congestão. Dá uma furo, a gente tem que fazer esse paciente urinar, tá? Os pacientes que não têm leucocitose, né, os pacientes que cursam com uma leucopenia, a gente também costuma fazer uma hidratação venosa nesses pacientes. Por quê? Principalmente vocês não... Vocês às vezes estão num lugar que não tem acesso tão fácil ao exame, né? Então, eu não sei quando é que a coleta vai aparecer, eu não sei quanto tempo que demorou com o exame. Esse paciente não tem blasto ainda, né? Ele tá todo panstopênico aí. Uma hora, esses blastos vão sair da medula e para a corrente sanguínea. E aí, vai começar a ter lise, né? Então, às vezes, a gente perde o time aí de proteger esse rim. Então, mesmo se ele tiver com uma leucopenia, deixa uma hidratação venosa ali, uma hiperidratação no menorzinho ali, 2.500, só para a gente garantir que esse rim vai estar protegido até ele chegar no hospital quaternário, até a gente começar a quimioterapia. Porque aí, quando a gente começa a quimioterapia, aí que o negócio desanda mesmo em relação à lise, né? Fazer um antiparasitário, então, se vocês já puderem adiantar a nossa vida, já ajuda mesmo, tá? Esses pacientes, como eles vão passar por um processo de imunossupressão, é importante a gente evitar que eles tenham verminose, né? Então, a gente dá uma ivermectina, uma dose, ou o tiabendazol mais uma mebendazol 3 doses. Esse é o esquema que a gente tem costume lá do HC, né? E, igual eu falei com vocês, a M3, que é um tipo específico de leucemia que cursa com CIVD, o tratamento da M3 é diferente do restante das outras leucemias da mieloides. Se vocês estão vendo, né, Mariana, eu não tenho acesso a hematologista aqui, mas eu tô vendo que meu paciente está sangrando, ele está com um fibrinogênio muito baixo, então às vezes pode ser M3, o critério transfusional dele a gente deixa um pouquinho maior, a gente deixa uma hemoglobina maior que 9, uma plaqueta maior que 50.000. Se vocês tiverem, isso já acontece muito, tá, gente? Às vezes está no hospital no interior, não tem hemato-PED, mas tem um hemato adulto lá, o hemato adulto fez o favor de olhar a lâmina e viu esses achados aqui, que são esses risquinhos aqui dentro da célula, é o que a gente chama de bastonete de Auer. Não é patognomônico da M3, então às vezes a gente vê na M3, mas às vezes a gente não vê a M3, mas isso daqui já fala assim, o paciente está sangrando muito, muito roxo, e está com isso daí no sangue periférico,
pode já deixar critério transfusional um pouquinho mais alto, que aí é melhor pecar pelo excesso, né? E, assim, e aí a gente, às vezes, quando a gente fala que é uma M3, a transferência a gente tenta correr mais com ela por conta do risco aí de óbito por sangramento, tá? Ainda sobre cuidados especiais, se esse paciente fizer febre, a gente tem que iniciar o quanto antes o antibiótico de amplo espectro, né? O cefepime é a nossa primeira escolha. Se vocês não têm cefepime, use o que mais vocês tiverem de maior amplo espectro até chegar no hospital de referência. Sempre lembrar de colher 2 amostras, pessoal, hemograma, urina, um PCR, e não atrasar o início de antibiótico para a coleta dos exames. Essa atenção especial aí que eu estou pedindo, isso já aconteceu várias vezes, né? Inclusive, essa semana aconteceu da gente lembrar que se eu tô uma criança saudável com um quadro de uma infecção viral, pode ter neutropenia, né? Então, sei lá, um menino positivou para influenza A. E aí, ele vai ter uma neutropenia, às vezes, um neutrófilo de 900, 800, mas esse paciente é considerado neutropênico febril? Não, porque ele tem neutrófilo funcional, né, assim, ele tem neutrófilo tecidual ali, então não tem problema, né? Então, se é um paciente que chegou para você por conta de influenza A, uma dengue, tá? Chuchuzinho, sem hepatosplenomegalia, sem linfonodomegalia, família toda gripada, não é para conduzir como neutropênico febril. Nos nossos pacientes, né, com suspeita de leucemia, às vezes eles não estão neutropênicos, igual aquele hemograma que eu mostrei lá para vocês, que tinha, não sei, acho que era 400 e tanto de leucócito, ou 300, não lembro. Esse paciente, ele não estava neutropênico, mas a gente começa antibiótico nele se ele tiver febre, porque a gente considera ele como um neutropênico não funcional, né? Então, o neutrófilo está ali, mas ele não funciona de modo adequado. Então, a gente considera ele como neutropênico febril mesmo, tá? E aí, pensando ainda em cuidados especiais, se eu tiver, nas UPAs a gente não consegue transfundir um paciente, né? A UPA do Odilon é a única UPA em BH que a gente consegue realizar a transfusão. Mas se eu tô no hospital no interior, sei lá, tô em Santa Luzia, tô em Lagoa Santa, e o paciente é uma suspeita de leucemia, se ele tiver que chegar de ser transfundido, lembrar que o produto deve ser irradiado e delocutizado, tá? Mariana, mas você falou lá no seu segundo slide que se, às vezes, o paciente usa corticoide ou transfusão e pode entrar em uma remissão parcial, mas eu tenho que deixar esse paciente vivo para eu ter o diagnóstico, né? Então, se o paciente está com uma hemoglobina de 4, né, instável, precisando de adrena, de droga vasoativa, eu vou colocar na balança, né? Eu vou primeiro deixar ele vivo para eu conseguir transferir essa pessoa e depois conseguir fazer o diagnóstico, né? Então, quando a gente tem um suspeito de leucemia que não é M3, né? A gente deixa hemoglobina maior que 7 e a gente transfunde plaqueta se ela for menor que 10 mil ou menor que 20 mil com febre ou sangramento, tá? O que não fazer? Às vezes chegam algumas coisas que podem ser um risco para o paciente, né? E são coisas, às vezes, tão simples, assim, que eu acho que o óbvio deve ser dito, né? A gente vai passar uma suspeita de leucemia, tá aqui com antibiótico já, e aí eu vou colher uma urina para ver se o foco é urinário. Vou passar uma sondagem vesical de alívio, porque é o nenenzinho que não está fazendo xixi e tudo. Gente, o paciente está plaquetopênico e neutropênico, então a gente não passa sondagem vesical de alívio nesses pacientes, né? Lembrar que, eu vou fazer uma medicação intramuscular, vou fazer um antibiótico aqui intramuscular. Não faça uma medicação intramuscular com uma plaquetopenia sem transfundir. Agora, se transfundir um paciente, a gente pode fazer a medicação intramuscular. Mas eu não fiz o exame, não sei se está com um nível plaquetário bom. Não, pode fazer, né? Às vezes os pacientes, por exemplo, com aplasia de medula, que estão com a plaqueta baixinha, a gente faz algum procedimento, pega acesso central, faz alguma cirurgia, a gente transfunde ele no ato cirúrgico ali para poder fazer, tá? E dá corticoide antes do diagnóstico formal. Então, sei lá, estou lá no hospital, interior, vi que é um blasto, vi um hemato adulto, olhou a lâmina para a gente, viu que é mesmo, eu adiantei o corticóide aqui para vocês, né, assim, não façam isso, porque
A não ser que o hemato te oriente, né? Mas assim, não façam isso porque o diagnóstico não é só eu olhar a lâmina lá e ver o que tem, né? Se é blasto ou não. O diagnóstico envolve outras coisas também, que eu vou mostrar para vocês, tá? Vou falar bem rápido. Que não é o objetivo principal, né, da nossa aula. O diagnóstico, ele se dá, então, pelo mielograma, tá? E pela imunofenotipagem, pelo cariótipo e pela biologia molecular. Então, para o diagnóstico completo, a gente precisa de todos esses exames aí. Essa agulhinha azul aqui, que eu não apareci no set, achei minha seta. Essa agulhinha azul aqui é uma agulha de mielograma, que a gente vai na crista ilíaca posterior do paciente, a gente puxa um pouquinho de sangue e coloca nessas lâminas aí que vocês estão vendo à direita, e aí esse é o mielograma. Eu coloco e olho no microscópio e literalmente conto, né? Só estou contando aqui para vocês quantos por cento que tem que ter. Quando o paciente ele usa o corticoide, às vezes diminui a porcentagem na medula de blasto e ele não fecha um diagnóstico formal aí, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que fazer mais de um mielograma para fechar o diagnóstico, às vezes, quando tem o uso do corticoide. E aí, esses tubinhos aqui que vocês estão vendo, tá? Esses tubinhos roxo ou rosa, dependendo de quem estiver olhando, são os tubinhos que a gente coloca em imunofenotipagem, os exames que a gente manda para análise genética, e esse verdinho aqui é o do cariótipo, tá? Então, o diagnóstico a gente tem que fazer todas essas análises aí. Nossa, já escutei falar tanto de imunofenotipagem e a gente não sabe o que é, né? Eu vou falar bem rápido, porque é complexo. Só para vocês entenderem que o diagnóstico não é só olhar no microscópio, né? Imunofenotipagem, a gente pega alguns anticorpos específicos ligados à fluorocromo, que é uma substância que acende quando ele fica no feixe de luz. E que eu sei que esses anticorpos se ligam a antígenos específicos, tanto de membrana, citoplasma e núcleo. E aí, com base nisso, eu jogo uma luz lá, emitida por um aparelho, e essa luz, esse fluorocromo, ele fica excitado e emite um comprimento de luz. É igual como se fosse os fogos de artifício. Não sei se vocês lembram do ensino médio, que a gente aprende como é que funcionam as cores diferentes dos fogos de artifício. E aí o aparelho capta e fala para mim todos os anticorpos aí que a gente, todos os marcadores genéticos que a gente tem. E aí a gente consegue classificar em tipos. Para vocês verem que, igual eu falei lá no primeiro slide, é uma doença heterogênea, então a gente tem vários tipos aí, tá? Que os tratamentos podem diferenciar. E aqui, só para vocês entenderem de novo, que vocês vão cansar de eu falar de corticoide, aquela classificação ali que eu falei com vocês, né? Depende do protocolo, tá? Aqui à esquerda, a gente tem o do BFM e à direita o RELA. São bem parecidos. Mas o que eles consideram para a gente baixo risco? Então, idade, leucometria, resposta ao tratamento no 8º dia do corticoide e algumas mutações aí e alterações de cromossômicas aí. Então, se eu uso o corticoide, o pobre coitado da criança vai lá para o alto risco. Aquele paciente que tinha um pescoço de touro e do raio-x, com alargamento imediato, ele tem corticoide antes de chegar para a gente. E aí, ele tinha tanta intercorrência, eu acho que tem alguém com o microfone ligado, ele tinha tanta intercorrência infecciosa, de mucosite, de toxicidade hepática, e toda vez que a gente internava ele falava assim, eu odeio aquele médico que me passou corticoide, sem necessidade, que ele passou, porque como ele tinha um alargamento mediastino, ele começou a ficar rouco, então o pessoal passou um corticoide para ele. Então, sempre lembrar disso daí. Aqui é um cariótipo só de um paciente, porque às vezes a gente tem algumas hiperploidias ou hiperploidias que aí determinam o prognóstico do paciente. E, por último, o tratamento aí para vocês verem que aqui esse daqui é o esquema do BFM, que é o protocolo que a gente mais usa lá no HC. Essa tabelinha adaptada lá do HC, vocês vão ver que a terapia intensiva no alto risco são 46 semanas. Olha para vocês verem quanto tempo esse paciente fica sobre um tratamento intensivo aí, quando ele cai no alto risco, né? Era isso que eu tinha para falar. Eu deixei essa frase aqui que uma amigona minha, que ela fez cuidados paliativos, ela colocou numa aula dela, que eu acho, assim, que
que é o nosso foco na medicina, né? Assim, quando a gente chega num ponto que a gente não tem mais tratamento definidor, né, que muda a evolução natural da doença, a gente ainda há o que fazer, né, assim, nem que se for uma canção de bem morrer, ou se dá um alívio para o paciente, de deixar ele sem dor, de deixar ele ir para casa, dividir o brinquedo entre os irmãos antes de morrer, de deixar ele pescar, né, assim, então, tentar fazer isso pelo nosso paciente, né, assim, sempre visar dar o conforto para ele, mesmo quando a gente não tiver mais tratamento que mude a evolução lá da doença, que eu acho que isso é não só na hemato, mas em todas as especialidades, né? Essas daqui foram as minhas referências bibliográficas, e era isso que eu tinha para falar hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida... Oi, Mari, que ótima aula. Se você quiser tirar a sua telinha aí para a gente abrir para as perguntas. Eu acho que eu ainda vou deixar, se tiver alguma pergunta, eu mostro algum gráfico. Mas você está conseguindo ver a gente? Agora eu tô. Ah, então beleza. Eu diminuí a tela. Mas é muito ruim falar sem olhar pra gente. Mari, tem uma dúvida no chat. Quais são as indicações de corticoide sistêmico? Além do manejo da crise asmática aguda, eu vejo bastante prescrição de corticoide para tratamento de sinusite também. Não vai tratar sinusite, não trata IVAS, não trata otite, a gente vê tanta coisa, mas eu acho que a Mari até pode me ajudar, assim, de pediatria geral, né, que a gente vê na crise asmática grave, né, assim, na síndrome nefrótica a gente usa o corticoide, na laringite, né, a gente usa a dexametasona, caiu por terra... E já está acabando sua lista. Já está acabando minha lista. Caiu por terra o uso aí do corticoide na reação anafilática, que o pessoal às vezes usava e não usa. A Letícia Oliveira, não sei se é nossa residente linda, mas se for, na PTI a gente usa também, mas a gente só começa, o hematologista só começa depois que ele tem certeza que é PTI. A gente não tem certeza, né? Mas quando a gente tem um quadro clínico muito compatível aí. Algumas doenças hematológicas, Black Van Diamond, a gente pode usar também, mas na pediatria geral, no pronto-socorro, só essas Quase mesmas. nada. Quase nada, tá? E olha para vocês verem o tanto que o corticoide pode, tem mais de 50 pessoas, por favor, levem isso para a vida, não passem corticoide por conta disso. Sei lá, é uma infecção de garganta, a gente vê usar corticoide, olha o que pode acontecer. Mais alguma dúvida? Pessoal, mais alguma dúvida? Deixa eu tentar abrir o chat de novo aqui. Que eu não tenho capacidade tecnológica para tal. No chat não tem, não. Gente, mais alguma coisa? Tá todo mundo sabendo aí fazer tudo com leucemia agora. Pessoal, eu só vou atender o interfone porque eu tô sozinha em casa, só um pouquinho. Ô, Mari, eu acho que a gente pode encerrar, na verdade, que a gente já te libera pro seu interfone. Pessoal, boa noite, obrigada. Boa noite, gente. Muito obrigada, Mari. Corre lá. Obrigada, gente. Boa noite, então.